mais uma vez da cidade de Jales, da Associação Espírita Benedita Fernandes, nos agraciar com toda a sua sabedoria e ensino acerca do nosso Evangelho de Jesus, Dr. Pedro Camargo. Obrigado, Renata. Boa noite. Primeiro, agradecer ao convite que me foi feito. Eu não mereço estar aqui, mas agradeço. Cada vez que nós nos defrontamos com as oportunidades que a vida nos oferece, eu li aqui uma das mensagens, que nada acontece por acaso, é porque quem vai falar precisa mais do que quem está ouvindo da mensagem a ser hoje colocada aqui para a reflexão de todos nós. Meu nome é Pedro, eu sou aqui de Jales, uma cidade vizinha, moro ali em Jales há 40 anos. Aqui, só eu tenho mais de 40 anos, ninguém mais tem mais de 40, então faz tempo que eu vim para cá. E não conhecia nada aqui, não sabia nem onde ficava Jales. Lembro que eu telefonei para o cartório, perguntando que ônibus que eu pegava em São Paulo, morava em São Bernardo do Campo. Hoje tem uma linha direta de Itamaraty, Jales, passando por Fernando Alves, chegando em São Bernardo do Campo. Na época não tinha. Que ônibus que eu pegava para chegar lá de São Paulo até Jales. E funcionário gentilmente me explicou que tinha uma empresa chamada Itamaraty, que eu também nunca tinha ouvido falar nela, e que eu ia lá e ia comprar passagem para vir para Jales. E eu, nessa época, eu ainda não, como eu não sou, eu não sou um profundo conhecedor do Espiritismo, não. Então, tudo que eu vou falar aqui, à exceção das mensagens de vida, que não sou eu, mas estão nos livros, na doutrina, na literatura espírita, mas todas as informações que eu vou passar aqui, e eu peço a vocês que têm mais conhecimento, que podem levantar a mão e me corrigir. Vou falar, ó, tem uma opinião contrária, tem uma doutrina em sentido contrário. Isso é importante, é desse confronto de ideias, confronto de opiniões, desse atrito, que nasce a luz. A luz vem das opiniões divergentes. Um pensa de um jeito, outro pensa dessa maneira, um age assim, outro age assado, diante da mesma situação. Isso é importante, que nós saibamos compreender que somos diferentes uns dos outros. A vida nos informa que somos diferentes. Começar pelos aspectos físicos. Como é que eu identifico uma pessoa? Pelo cabelo, pelo nariz, pela estatura, se ela é gordo, se ela é magra. Eu sei que aquela pessoa é fulano de tal. É diferente do outro, fisicamente falando. A forma de se expressar, o vocabulário da pessoa. Um fala palavrão adoidado. De cada 10 palavras, 12 palavrões. O outro não fala palavrão nenhum. E quem é melhor? Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas isso mostra que somos diferentes. Time de futebol. Um time torce para esse, o outro torce para aquele. E quem que é melhor? Ninguém é melhor. Agora, nesses últimos anos, política virou então A e B. Um é A, outro é B. Quem que é melhor, A ou B? Os dois são bons. Os adeptos de um também o são. Os adeptos do outro, da mesma forma. Isso faz com que nós aprendamos a conviver como diferente. Lá na pujante progressista, explodente, enlouquecedora, salve, salve, Jales, está tendo nas escolas um ciclo de palestras a respeito do bullying. Que são brincadeiras, comentários que se fazem em relação a outra pessoa com o intuito de diminuí-la, de menosprezá-la, de fazer com que ela se sinta desprestigiada. E geralmente vão sobre as pessoas diferentes.
E eu fui numa escola e tinha lá um aluno que disse que não gostava de chamar de pescocinho, porque ele tinha pescoço curto. Meu Deus, eu estou perdido, porque além de ser baixinho, tem pescoço curto. Meu nome é Calado. Vocês imaginam como é que era na escola? Chamado de Calado. Calado. Não é o nome, como o meu sobrenome é Moraes, como Moraes. Moraes não chama atenção, mas o Calado é diferente. Calado, como você é calado, mas fala demais. E é verdade, né? Sou calado, mas falo demais. Essas diferenças que nós temos em relação ao outro são mensagens que nós recebemos do plano superior, para mostrar que todos nós somos diferentes uns dos outros. Essa diferença vai a ponto de que uns estão mais adiantados na evolução espiritual, outros mais lentamente, e nem por isso o que está evoluindo de forma lenta não merece o nosso respeito, não merece o nosso apoio, e aquele que está lá adiante não pode se vangloriar de estar mais desenvolvido moralmente falando do que aquele outro, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A vida é como uma roda gigante. Ora você está lá em cima, mas cuidado, você vai estar lá embaixo em determinado instante. Depende da referência que nós tomamos. Tudo depende. Sempre vai ter alguém acima de nós, sempre vai ter alguém abaixo de nós. Aí, algumas informações aqui, dá a impressão que agora vai ser filme de ficção científica, mas não é. Eu até trouxe as fontes aqui. Conta a literatura espírita que nós, aqui, nesta morada da casa do Pai, temos 7 esferas. 7. Uma é o local onde nós nos encontramos, que é esse piso que nós estamos aqui no planeta Terra. E acima de nós tem outras. Conforme nós vamos crescendo espiritualmente, desenvolvendo moralmente, nos desenvolvendo, nós vamos galgando esses mundos superiores. Até que um dia nós vamos alcançar mundos felizes. Isso vocês já ouviram muitas vezes, já estudaram isso diversas vezes. Aí vem a pergunta, então, quem está embaixo pode subir? Se ele tiver mérito, subirá. Mas ele não pode passear lá e voltar. Vou visitar minha mãe, vou visitar meu irmão, vou visitar meu pai. Não pode. Quem está abaixo somente pode ir para uma esfera superior, para essas incursões, esses passeios, essas visitas, se tiver autorização e acompanhado. No livro Nosso Lar, que André Luiz, que Chico psicografou, mensagem de André Luiz, tem a passagem em que ele, André Luiz, foi visitar a mãe. A mãe estava numa esfera superior. Ele não foi sozinho. Ele foi num barco, tinha lá o chamado de remador do barco, o condutor do barco, que ia subindo. Então ele não foi sozinho, tinha autorização e tinha alguém conduzindo ele, que era aquele remador do barco. Visitou a mãe e voltou para onde ele estava. Para eu ter essa autorização, devo ter méritos para conseguir isso. Então, quem está embaixo não sobe para os degraus superiores dependendo só de sua vontade. Quem está acima pode descer para visitar quem está abaixo e verificar aquele mundo que está abaixo. Eu tinha dificuldade de entender isso, mas como que pode ser 7 esferas, né? Aí eu estava lendo outro dia, assistindo uma palestra no YouTube, e um professor de física, vocês imaginem física, não sei se é algum professor de física, matemática, de química, mas aquilo é horrível, aquilo é uma penitência, pelo amor de Deus, como é que vai entender aquilo? E ele colocou num determinado frasco um líquido pesado, ficou lá embaixo. Em seguida colocou um líquido mais leve que aquele anterior, assim foi até o 7. Ele provou, olha como esses líquidos, cada um se posiciona no seu local, eles não se misturam. Quem está lá embaixo fica lá embaixo, não sobe. Quem está no segundo lugar fica em segundo, assim vai indo, tá? Isso que acontece nessas esferas que nós não vemos, mas existem, tá? Quem está embaixo não vai para cima. Quem está em cima pode sim ver quem está aqui embaixo.
Então, essa é a primeira informação que nós temos que ter, porque o dia que nós chegarmos lá, podemos ficar, oh meu Deus, eu não sabia que era desse jeito. Segunda informação, nós somos todos criados espíritos simples e ignorantes, todos. Aqui eu anotei até as páginas dos livros aqui, em que diz que fomos todos criados simples e ignorantes. Aí eu pergunto, e Jesus? Também foi criado simples e ignorantes? Alguns defendem que não. Jesus era um caso especial, mas isso não tem lógica de acordo com a justiça divina. Deus não criou um puro e a outra, imensa maioria, ainda a progredir. Criou todos simples e ignorantes. Aí aqui diz, olha, Jesus foi criado também como nós, simples e ignorante. Só que Jesus, quando ele adquiriu o poder do livre-arbítrio, passou a ser espírito inteligente, ele foi obediente. Ele respeitou os seus mentores, seu anjo da guarda, etc. Então, a passagem de Jesus até o mundo de luz, de felicidade, foi direto. Ele não precisou reencarnar para pagar dívidas passadas. Chegou no seguinte, reencarnou, não. Ele foi indo, cumpriu tudo, foi para o seguinte, cumpriu tudo. E agora eu estou deduzindo isso. Cumpriu tudo, precisou voltar, foi até chegou rapidinho lá, e que Deus confiou a ele a formação de um novo mundo, que é o planeta Terra, nesse sentido. Jesus também foi criado simples e ignorante. Logo, o exemplo de Jesus é que nós temos que seguir. Jesus não se limitou a falar, faça isso. Jesus exemplificou, faça o que eu vou fazer. Jesus, quando disse aos seus apóstolos, olha, eu vou antes para preparar um lugar para vocês chegarem lá. Na casa do meu pai há muitas moradas, etc, etc. Jesus quis dizer o seguinte com isso, segundo a literatura espírita, a literatura cristã, não vou chamar de espírita, cristã, me perdoe. Ninguém vai chegar lá, na hora que eu chegar lá, perguntar se eu era espírita, se eu era muçulmano, se eu era cristão, se eu era isso, se eu era aquilo. O que você fez e o que você deixou de fazer, apesar das oportunidades que você teve. Tá? Ele disse, vou antes para preparar um lugar para vocês. Jesus quer dizer mais ou menos o seguinte, olha, a doutrina nossa não precisa de seguidores, precisa de trabalhadores. Seguidores significa que depende de uma pessoa. Ele não queria que tudo dependesse dele. Por isso que ele pegou 12 apóstolos, 12 seguidores dele lá, simples também, pessoa um era pescador, outro era isso. O mais, quem tem um seriado na TV agora, chamado Shows, de todos que estão lá, o mais preparado intelectualmente, ao que parece, foi Mateus. E anotava tudo. Por isso que na Bíblia, coincidentemente ou não, o primeiro livro é de Mateus. Porque ele anotava tudo. Os demais pessoas que tinham experiência de vida. Aqui nessas mensagens que estavam aqui, dizia a experiência de vida é quando eu tive fatos anteriores da minha vida de sucesso ou insucesso e eu tenho que aprender com isso. E tinha experiência de vida aquelas pessoas. Jesus e o cristianismo não precisa de seguidores, precisa de trabalhadores, acima de tudo. Pouco importa que ele seja ateu, que ele seja temente a Deus, que ele acredite em Deus único, mas se ele não se comportou de acordo com a doutrina, ele não será recebido com as honras que o bom espírito, não o bom espírita, o bom espírito será recebido lá. Aquele que trabalhou em prol da felicidade geral, esse será bem recebido. Pouco importa quem ele seja, que título que ele tem aqui nesse plano da vida, doutor, não doutor, conde, não conde, não interessa o que ele foi, mas ele fez, ele trabalhou. Se ele trabalhou, ele será recebido como tal lá. Um à direita, outro à esquerda, e assim sucessivamente.
quem tem informação não significa que tem progresso moral. Informação é diferente de progresso moral, progresso espiritual. Informação basta ler, prestar atenção, pensar e guardar. Progresso moral corresponde à mudança de atitude na vida. Isso aí é muito mais difícil. O mais simples aqui na Terra, quando chegar lá, está acima de nós, os que se chamam de doutores por aí, acreditando que são eleitos por Deus, que eles são os bambambãs, que todos têm que estar à disposição deles, porque ele é doutor, porque ele é conde, porque ele é o empregador. Não. Cada vez que eu tenho uma dessas responsabilidades, significa que eu tenho que fazer algo mais do que algo mais. Mas, para nós chegarmos a sermos o espírito que somos hoje, inteligentes, com livre-arbítrio, nós vamos lembrar que nós aprendemos que fomos criados à semelhança de Deus. Não fala igual a Deus, porque se fôssemos igual a Deus, nós teríamos os mesmos poderes que Deus tem: criar, extinguir, criar mundos. Isso nós não temos, mas nós temos algo que Deus tem, que é a inteligência, que é o poder de pensar. E esse poder de pensar, de raciocinar, de avaliar, de concluir, nos leva ao livre-arbítrio, tomar as decisões. Quem toma as decisões sou eu, não é Deus. Seja o que Deus quiser, está se livrando de uma responsabilidade. Não é bem isso não. Vou tomar uma aguinha, com licença. Quem tem que tomar as decisões sou eu. Não é verdade? É um palestrante lá em Jales chamado Davi. Você já conhece ele. Davi diz nas suas palestras assim, aquilo me parece que tem muita lógica, que não é verdade que nós, individualmente falando, não temos missão. Missão seria, segundo o pensamento convencional, tradicional, somente para os espíritos de muita luz, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e etc. Dizer que não é verdade. E ele explicou, sabe por quê? Deus, quando permitiu que nós, espíritos, reencarnassem aqui nesse plano de mundo de provas e expiações, Ele quer uma coisa sobre nós, só uma de nós. Não pede mais nada, Deus não pediu mais nada para nós. Melhore, melhore, melhore cada reencarnação para que nós possamos melhorar. Eu vou ficar até assustado aqui agora. Quando eu ouvi isso aqui, eu quase caí de costa. Tem uma palestrante lá em Rio Preto, do Centro Espírita, chamada Allan Kardec. O nome dela é chamada Marise Coleto, alguma coisa nesse sentido. E ela, numa de suas palestras, disse que nós que estamos aqui hoje, seguramente tivemos mais de 20.000 reencarnações. Imagine como é que nós éramos. Imagine como é que nós éramos. Ainda vamos ter outras pela frente. Nem sei se vou reencarnar no mundo de regeneração, que é o que eu quero. Eu não quero voltar a reencarnar no mundo de provas e expiações. Quero reencarnar no mundo de regeneração. Mais de 20.000 reencarnações. É algo assustador para ver como é que nós não aproveitamos o livre-arbítrio para que nós pudéssemos chegar no mundo melhor. E Jesus foi direto. Nós não. Estamos passando, voltamos, passamos, voltamos, passamos, voltamos. Alguns vão regredir, já devemos ter regredido em reencarnações anteriores, e ainda estamos aqui nesse momento que estamos concluindo a transição planetária. Mas olha o que diz a doutrina, o livro aqui. Isso aqui parece um filme de ficção científica agora. Você acredita que você já foi mineral? Você acredita que você já foi vegetal? Você acredita que você já foi animal, esse cachorrinho, gatinha, baratinha, e te pisa na barata? Pois é, a doutrina espírita, eu estou tentando aqui ver onde eu anotei que os livros estão aqui, que diz, olha, nós antes de sermos espíritos inteligentes,
Nós somos esse estado de espírito. Eu fui mineral, eu fui vegetal e eu fui animalzinho. Estava sendo preparado para ser espírito inteligente. Onde já se viu falar isso hoje? O que isso muda a minha vida? Muda o respeito que eu tenho que ter para com essas individualidades. O mineral, a água mineral, por exemplo, professor aqui de direito ambiental, água mineral. Se não respeitar a água, não tem nem vida, não existe vida. O vegetal, em que nós vamos fazer um treinamento para sensibilidade, para chegarmos lá, tocamos fogo no Pantanal, não respeitamos o meio ambiente e ainda fazemos pouco daqueles que defendem o meio ambiente. Aí não tenho o que fazer, porque no meu tempo não era desse jeito. Calma. No meu tempo não tinha celular. No meu tempo nem televisão em casa tinha quando eu era criança. Era rádio, que já era um sucesso naquela época, ter rádio em casa. Escutar futebol de domingo no rádio, nossa senhora, reunia a vizinhança inteira para escutar o futebol de domingo na rádio. Hoje o mundo é outro. Nós estamos compreendendo melhor isso que forma a vida neste planeta. Então nós já fomos mineral. Tem um livro, acho que é um X que chama, não lembro, o Camilo, esqueci o nome do cientista, ele chegava da forma obra, ele conta essa história e diz, olha, o fulano pegou um machado, entrou na floresta e ele tinha que cortar uma árvore. Ele foi passando, correndo, gritando, e pá! Ceifou uma árvore. A árvore solta um líquido. E aquele líquido era a árvore chorando, porque estava sendo destruída. E as outras árvores também. Nós, recentemente, na televisão, salvo não engano, no programa Fantástico, mostra a comunicação que há entre o mundo vegetal, uma árvore conversando com a outra, pelas raízes, de outra forma. A ciência está comprovando tudo que o Espiritismo, que a doutrina espírita, vem apresentando ao longo dos anos. Eu não sei o que é ciência, o que é física quântica. Não sei. Se perguntar, eu não sei explicar o que é física quântica. Mas vi outro dia que a física quântica está comprovando que não existe morte. Isso pode ser. Então, eu sou eterno, o seu espírito sim. O meu sim, o corpo não. O corpo ele é absorvido, volta de onde ele veio. A física quântica, eu não sei direito o que é isso. Quem aqui estudou física, está estudando física, tem mais condições de explicar o que é física quântica. Mas é um ramo da ciência. Está comprovando que não existe morte. Aquilo que nós chamamos de morte seria uma passagem. É como abrir uma porta, passar para outra sala. Olha quantos fenômenos acontecem na natureza quando um médium incorpora um espírito. Não tem nada de sobrenatural. Nada de sobrenatural. Aquilo é natural. A natureza é daquele jeito. E as pessoas vão aprendendo isso. Daqui 2 ou 3 gerações, não vai haver nenhum problema mais. Recentemente, tem um senhor que fala também nos meios de comunicação, o nome dele é Geraldinho, muito ligado ao Chico Xavier, visitava o Chico Xavier. Ele disse que o Chico Xavier contava para ele que vai acontecer agora, nos próximos, não sei se é ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, o contato desta humanidade terrestre com de outros mundos. Isso parece filme de ficção científica. Se a pessoa, se acontecer isso agora, aqui na frente, descer uma nave aqui, nós estamos todos correndo. Então nós estamos sendo preparados aos poucos. Então, aqui em Fernandópolis deve ter uns 700 ou 800 espíritos, não sei quantos tem, por aí.
Não tinha tudo isso há 50 anos atrás. Lá em Jales também não tinha tudo aquilo. Então nós estamos sendo levados a compreender que existe sim esse outro mundo. Jesus respondeu a pergunta que lhe foi feita: sois reis? Ele disse: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino não é deste mundo, é porque existe outro mundo. Uma questão de lógica. Esse outro mundo é o mundo de onde nós procedemos e para onde nós vamos retornar. E vamos galgar até chegarmos no mundo de felicidade. E conta-se que o planeta Júpiter é, no sistema solar, o planeta mais evoluído que há, inclusive em termos de felicidade. Para que eu possa, 8h30, já vou terminar, porque eu sei que tem novela para assistir. Aí a pessoa, mas esse cara não para de falar, cara, só não, estou terminando. Eu não vim aqui para ensinar o Padre Nosso para o vigário, vocês já sabem das regras de boa convivência, que esse era o tema, convivência. Como que eu vou conviver com o outro? Como é que eu vou conviver com o meu vizinho, conviver com o meu marido, conviver com a minha esposa, conviver com o meu filho? Quem é que não tem problemas na vida? Quem é que não tem uma dificuldade na vida? Sempre há uma dificuldade. Um amigo meu, eu já contei eu estive aqui anteriormente, um amigo meu disse que todos nós temos problemas, até Deus tem problema. O problema de Deus somos nós. Se Deus tem, por que eu não vou ter problemas? Se eu estou no mundo de provas e expiações, eu tenho que administrar isso que eu chamo de problemas, para eu poder galgar mundos melhores. Para que eu possa reencarnar, porque o objetivo nosso hoje é reencarnar no mundo de regeneração. Está chegando a hora. Porque retornou, muitos já foram degradados, já estão no planeta inferior. Levaram a experiência que eles tiveram nessas reencarnações, sucessivas 20.000 reencarnações, para aquele mundo primitivo. Quando os exilados da capela aqui chegaram, foi com esse objetivo, de impulsionar o desenvolvimento, tanto físico, mas especialmente o desenvolvimento moral e material. E o mundo está melhorando. Não acredite que o mundo está piorando. As trevas querem que nós acreditemos que tudo está pior, que não vale a pena acreditar, que não vale a pena usar o livre-arbítrio para o lado bom. Por isso que Jesus foi direto, porque ele usou o livre-arbítrio para o lado bom. Olha como é que se chamavam as celebridades do passado. Olha o nominho deles, já disse tudo. Ivan Terrível, Gengis Khan, Alexandre o Grande. Está tendo agora um seriado de Alexandre? Veja o que eles faziam. Verdadeiros genocídios. Aquilo era genocídio. Chegavam no lugar, tomavam conta, tudo, matavam todos. Matavam os sobreviventes aprisionados, vendidos como escravos, para poder sustentar o exército deles. Esse hoje, o último que apareceu e apontaram como tal foi Hitler. Tem um outro documentário na televisão, na Netflix, sobre Hitler, início, começo e fim. Então, olha, que tristeza, que coisa horrível que uma guerra faz. Ainda dizem, o Brasil não é melhor porque não teve guerra. Quem falou que não teve guerra aqui? Quem falou que não teve guerra aqui? Guerra interna, guerra civil, tivemos sim. Basta dar uma olhadinha na nossa história. Vejam, eu cada dia estou mais convencido de que nossa geração vai sentir vergonha de algo chamado presídio. Vocês não sabem o que é aqui. Vocês não sabem o que é aqui. A nossa geração, do mesmo modo como hoje, nós temos uma dívida muito grande, porque fomos e tivemos escravos no Brasil, em várias partes do mundo, Brasil também, e os escravos
eram vendidos e tínhamos escrituras, não chamava de escritura, mas documentos que diziam: isso aqui é tua propriedade. E eu negociava aquele ser humano. E hoje, alguém pensa em ter um Gengis Khan como líder do seu país? Alexandre o Grande como líder do seu país? Ivan o Terrível como uma referência mundial? Estamos aí a guerra da Rússia e da Ucrânia, que nos preocupa muito. Nós não sabemos como vai terminar aquilo. Temos outra, ali no Oriente Médio, Israel e os palestinos, que não termina. E nós estamos preocupados. É lá, hein? Lá em cima, o Oriente Médio, que pega parte da Ásia, a Rússia, que pega parte da Ásia e parte da Europa, lá no hemisfério norte, que nos preocupa. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, admitir que aconteça com a humanidade o que aconteceu no passado aqui no Brasil, inclusive. Não podemos admitir. Isso não pode ser aceito. E para que não seja aceito, é preciso tomar uma atitude. Uma atitude. E a Bíblia tem vários exemplos de quem tomou atitude e foi recompensado porque não se omitiu. Lembra a história de Zaqueu? Jesus passava e subiu na árvore. É uma atitude. Subir na árvore para ser notado. É uma atitude. Tanto que Zaqueu é o 13º dos discípulos de Jesus. Eu tentei me lembrar o nome que ele foi depois ser chamado. Se alguém se lembrar, me informa, esqueci o nome dele. Ele teve um nome depois daquilo. Esqueci o nome de Zaqueu, passou a ser chamado. Jesus chegou numa determinada cidade e tinha um cego. O cego ia ser curado. E sabia que Jesus curava, tinha o poder de curar. Aliás, todos têm o poder de curar. Se vocês derem mais 2 minutinhos, eu vou explicar depois onde que é isso aí. Esse cego viu Jesus passando, ele viu que sentiu Jesus passando, aquele alvoroço todo, puxou a roupa de Jesus. Jesus olhou e foi conversar com o cego. O cego disse: eu não preciso enxergar. E Jesus curou o cego. O cego tomou uma atitude, puxou a roupa de Jesus. Zaqueu subiu na árvore e Jesus foi na casa de Zaqueu à noite e ele se tornou um divulgador da doutrina cristã. Nós temos que tomar uma atitude. A atitude nossa significa: eu quero mudar, eu quero me transformar, eu quero ter oportunidade, mas ser sincero, de reencarnar no mundo de regeneração, porque senão nós vamos para um mundo inferior. Ou nós não acreditamos nisso, achando que tudo isso é natural. Não, eu vou lá na frente eu dou um jeito. Não é bem assim. Quando dizem que vão reencarnar os que estão preparados, significa que não é que a pessoa seja perfeita. Perfeito não há. Ninguém é perfeito. Todos nós temos vícios e defeitos. Significa que nós estamos predispostos a mudar internamente. Aquilo que o Davi dizia: o nosso objetivo, a nossa missão, a nossa finalidade, o nosso comprometimento com Deus é mudar, fazer com que o espírito de cada um de nós possa progredir, moralmente falando. Moralmente falando. A oração inicial aqui, muito bonita, falou dos necessitados. Quando eu me preocupo com esses necessitados e vou agir de forma a concretizar essa preocupação, eu estou mostrando que estou predisposto a mudar. Não sei se tem algum gaúcho aqui, mas não estou falando mal de gaúchos, não. Viveu, né? No Paraná,
na divisa com Santa Catarina. Mas eu sempre ouvi dizer que o gaúcho tem que separar do Brasil. Aqui é outro país, aqui é não sei o quê, aqui é isso, aqui é aquilo. De repente aconteceu essa tragédia lá e o Brasil inteiro está ajudando. Olha, uma outra mensagem aqui de Joana de Anjos, falando que tudo que eu penso para o outro, aquilo acontece comigo. Se eu penso bem para o outro, o bem vai me acontecer. Se eu penso mal para o outro, pode ter certeza, vem encrenca à vista aí. Vem encrenca à vista aí. Então vamos fazer um esforcinho para sermos eleitos e reencarnarmos aqui no mundo de regeneração. Eu não sei se vai ser aqui na Terra, mas eu acredito que seja aqui. Já estamos aqui. Para que vai nos mandar para um outro mundo de regeneração? 99% vão reencarnar aqui se estiverem preparados para o mundo de regeneração. Esse esforcinho significa compreender o outro, entender o outro, não viver julgando o outro. Esse julgar o outro, as pessoas pensam que é julgamento no fórum. Não tem nada disso. Cada vez que eu faço um comentário para menosprezar alguém, estou julgando. Fofoca, estou julgando. É esse tipo de julgamento que nós temos que colocar de lado. Até porque o outro não é melhor nem pior do que eu, e nem eu melhor nem pior do que o outro. Jesus e Deus não espera de nós que mudemos o outro. Eu tenho que lutar para eu mudar. Eu só vou conseguir mudar o outro se eu for um exemplo para ele. As palavras convencem, mas é o exemplo que modifica. Não adianta o pai, a mãe, o avô, a avó. Eu sou avô. Tenho 3 netos, 3 filhos. O filho mais novo meu tem 36 anos de idade. Vocês imaginem que todos são diferentes. Eu tenho 2 outros irmãos, somos em 3, diferente um do outro, em tudo que você possa imaginar: disposição, aptidão, modo de encarar a vida. Eu quero ser perdoado, mas não perdoo. Diz o Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Se eu não perdoar, como é que eu pedir para Deus me perdoar? Deus não, você tem que aprender. E você vai aprender reencarnando, com todo esse sofrimento. Se nós estamos no mundo de provas e expiações, no final, chegando na fase final de transição, está sendo uma barbaridade para todos nós, é algo às vezes insuportável. Imagine como é que era no passado, imagine como é que será se nós não tomarmos cuidado com isso. Então o nosso apelo é para mim, não é para vocês, é que eu mude a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a maneira como eu tenho que encarar as pessoas e a vida. O maior laboratório de convivência que nós temos é algo chamado família. Ali estão reencarnados no mesmo grupo chamado família, consanguínea, pessoas que têm problemas de vidas anteriores, dificuldades de vidas anteriores, que precisam ser resolvidas. Se não for agora, vai acontecer de novo. E vamos ter que voltar. Vai chegar em casa hoje, como o pensamento é tudo na vida, conta, agora chama questão de ciência também, e ficção científica. Conta-se que lá na antiga União Soviética fizeram uma experiência, força do pensamento. Colocaram uma parede, do lado de lá uma porta trancada a chave ficou com uma outra pessoa, e do lado de cá, uma pessoa que mentalizava a abertura daquela porta depois da parede. E conseguiu abrir a porta, com a força do pensamento. Olha, se isso é possível, eu posso transformar uma pessoa que não me é simpática em simpática. Eu posso ser para aquela pessoa uma pessoa que seja para ela um apoio. O marido é o apoio da esposa, a esposa é o apoio do marido. Os filhos são responsabilidade que nós temos. Recebemos essa confiança de Deus. Somos depositários, fiéis. Se não cumprirmos com a missão, iremos ter que prestar contas ao verdadeiro proprietário, que é o Pai, que é Deus. Os colegas de trabalho,
o chefe, o subordinado, o vizinho. Tem um amigo meu que não veio comigo hoje aqui porque ele está gripado. Mas ele tinha um vizinho que deixava a árvore dele crescer, o vizinho, e o galho passava por lado desse meu amigo. E caía a folha, a fruta, nossa, foi uma confusão. Chegaram no juizado especial civil por causa daquele galho. Um galho. Coisa fácil de resolver. Se fosse o seu galho, você vai lá e corta o seu galho. Porque realmente o meu galho tem que estar do meu lado, não é do lado do vizinho. Vizinhos não se dão bem. Na Urânia, vocês conhecem Urânia? Pertence ali à região metropolitana de Jales, ali, município bom, maravilhoso, povo trabalhador, honesto, simples. Dois irmãos gêmeos. Olha o que é a vida. Por causa de uma dívida, elas juizadas chamavam de projeto pequenas causas. Nós íamos lá fazer essa audiência à noite. Quer dizer, hoje seria algo em torno de R$100. Antiga que era menos de 10% do salário mínimo. Terminou a audiência, fizeram acordo, mas chegou na forma e matou outro. Um dos irmãos matou outro. Olha, vamos voltar de novo. Ou nós não acreditamos no doutrina espírita. Se nós acreditamos, maridos, tenham paciência com vossas esposas. Esposas, tenham paciência com vossos maridos. Papai e mamãe, tenham paciência com vossos filhos. Filhos, tenham paciência com vossas mães. A minha neta fala, mas você vai falar de novo a mesma coisa para mim? Acho que eu não sei fazer diferente. A minha obrigação é falar. Você tem que ouvir. Você vai decidir. Só que quem vai sofrer a consequência é você. Minha neta está com 13 anos. Ó, lá em casa só tem um cara pequeno agora. Só eu. Mas tudo. Minha neta disparou. Vamos nos preparar para reencarnarmos num mundo de regeneração. Ou não. Se eu não acredito nisso, chuta o balde e seja o que Deus quiser. Mas acreditem, as experiências vêm revelando, as experiências da vida vêm nos revelando que realmente existe o mundo de regeneração. E a prova disso é essa evolução que nós nos manifestamos sobre o crescimento moral da civilização. Alexandre o Grande, Ivan o Terrível, etc. E hoje, o Hitler, na década de 40 do século passado, estava aí, presente. Não conseguiu vencer a guerra, apesar do poderio, inclusive tecnológico, alemão. Não conseguiu. Chegou uma hora, ele tomou decisões equivocadas. Parece que foi, já que ele não para a guerra, nós vamos fazer ele parar. Ele foi induzido, na cabeça dele, contra os generais dele, a invadir a União Soviética. No inverno, neve para tudo que é lado, frio para tudo que é lado. Não tinha nem combustível mais nos tanques dele. Perdeu a guerra. Embora fosse um povo, e era um povo muito desenvolvido, o povo alemão. Até hoje, se recuperaram pós-guerra, com a ajuda de um de outro, não interessa, mas eles e os japoneses foram disciplinados, aproveitaram a ajuda e se transformaram em potências que são hoje na área econômica, na área material, que sejam também potências na área espiritual e moral. Então, vamos retornar aos nossos lares com pensamento positivo, lembrando que lá na minha casa tem as pessoas com as quais eu tenho que conviver para eu crescer espiritualmente. E se eu crescer espiritualmente, eu estou sendo preparado para reencarnar no mundo de regeneração. Não se preocupar muito com o outro, porque o outro tem que melhorar, o que o outro tem que fazer. Não, quem tem que melhorar sou eu. Eu tenho que melhorar. O outro vai verificando se eu estou melhorando ou não, e eu vou exemplificando para ele, para o filho, para a esposa, para o marido, para o colega de trabalho, como é que tem que ser as coisas. O exemplo a ser dado é a prática. Essa é a grande chave para reencarnar no mundo de regeneração. Melhorar, ficar predisposto a melhorar, saber que precisa melhorar, que ninguém está pronto ainda para o mundo de regeneração. Estamos sendo preparados, tanto que estamos aqui ainda.
materialmente falando. Ninguém desencarnou. Se nós não desencarnamos ele, porque temos muito que aprender ainda. Tá? Então, agora vamos começar a novela, né? Eu agradeço o convite que foi feito. Muito obrigado. Cada dia mais bonito esse centro, não pelo aspecto material, mas pelas luzes que a gente percebe e sente aqui dentro. Eu fico muito feliz. Devo ter o seu Raimundo, que são os mais antigos, deve se lembrar do seu Raimundo, que a filha dele vinha, não sei se está vindo mais a Vera. O que você é dele, meu filho? Neto. Você é filho de quem? Da Vera? Da Lia. Da Lia, tá vendo? Conheci até uma boa, viu? Aqui. Então, quando fiquei sabendo que aquele era o jeito do seu Raimundo, a primeira vez, fiquei muito feliz e emocionado, viu? Então, muito obrigado a vocês por estarem aqui, obrigado a vocês por terem tido a paciência de me ouvirem. Vocês ganharam um pontinho a mais para reencarnar no Regeneração com essa paciência. Muito obrigado e retornemos com Deus no coração. Então, envolvidos em todos esses ensinamentos, convidamos os nossos companheiros passistas a tomarem seus lugares, a fim de que todos nós possamos nos beneficiar com os fluidos que são emanados através da espiritualidade maior, nesse momento de troca, de bênçãos, de serenidade e amor. Seremos conduzidos em prece nas palavras do nosso companheiro Pedro Camargo. Recados aos pais. Ó Espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu nome. Allan Kardec. Muito obrigado. Agradecer.